Em uma floresta densa e ancestral, onde a luz do sol mal atravessava as copas das árvores antigas, vivia um espírito chamado Aira. Aira era a guardiã da floresta, um ser etéreo que encarnava a essência da natureza. Suas longas tranças eram feitas de cipós e flores, e seus olhos brilhavam como estrelas em uma noite clara. Os habitantes da aldeia próxima sempre respeitaram Aira, contando histórias sobre como ela protegia a vida ao seu redor. Diziam que, se alguém estava perdido, o espírito aparecia em forma de uma luz suave, guiando-o de volta para a segurança da aldeia. Mas ao mesmo tempo, Aira não tolerava a destruição e o desrespeito pela natureza. Quando as madeireiras ameaçavam derrubar as árvores, seu lamento ecoava pela floresta, e as criaturas se uniam para defendê-la. Certa vez, um jovem chamado Kai, curioso e destemido, decidiu explorar a floresta além do que a maioria dos aldeões se atrevia. Fascinado pelas histórias de Aira, ele queria ver o espírito com seus próprios olhos. Em uma manhã de nevoeiro, ele adentrou a floresta, seguindo um caminho coberto de folhas e flores silvestres. Conforme avançava, a atmosfera mudava, tornando-se mágica e quase palpável. Depois de horas de caminhada, reencontrou uma clareira iluminada por uma luz suave. No centro, Aira dançava com graça, envolta em uma névoa de luz. Ele ficou paralisado, maravilhado pela beleza do espírito. No entanto, ao se aproximar, notou que a clareira estava cercada de árvores cortadas, e a dor de Aira era evidente. Ela parou de dançar e olhou para Kai, seu olhar profundo e triste. "Por que você está aqui, jovem?" A voz dela soou como um sussurro do vento. Kai, tomado pela culpa, respondeu: "Eu vim em busca de aventura, mas não sabia que sua floresta estava em perigo. Eu quero ajudar." Aira, percebendo a sinceridade do coração de Kai, sorriu suavemente. "A floresta precisa de protetores, não de destrutores. Se você deseja ajudar, deve aprender a ouvir e respeitar a natureza." A partir daquele dia, Kai tornou-se o aprendiz de Aira. Ele aprendeu a cuidar da floresta, a entender os sinais da natureza e a proteger aqueles que não podiam se defender. Com o tempo, ele se tornou um defensor da floresta, guiando outros aldeões a respeitar o ambiente ao seu redor. Juntos, eles trabalharam para replantar as árvores cortadas e restaurar a harmonia da floresta. Meses se passaram desde que Kai jurou proteger a floresta sob a orientação de Aira. Uma noite, enquanto dormia em sua cabana na aldeia, ele ouviu um chamado suave como o sussurro do vento. Aira o estava convocando. Vestindo seu manto e pegando um pequeno amuleto que Aira havia lhe dado, ele partiu em silêncio. Ao chegar ao coração da floresta, Kai encontrou o espírito envolto em uma luz verde, como se estivesse em comunhão com a própria vida ao seu redor. Aira explicou que algo sombrio estava ameaçando o equilíbrio natural. Um estranho fungo tóxico havia começado a se espalhar, contaminando árvores e matando pequenas plantas. Ela precisava de ajuda para erradicar essa ameaça antes que fosse tarde demais. Para deter o fungo, Kai precisaria encontrar um antídoto, uma mistura rara feita com ervas que cresciam em áreas ainda mais remotas da floresta. Guiado por uma raposa mágica enviada por Aira, Kai enfrentou terrenos perigosos, passou por pântanos escuros e atravessou uma série de cavernas subterrâneas onde a luz mal entrava. Após horas de busca, ele encontrou um campo onde floresciam ervas prateadas, chamadas de lágrimas de lua, necessárias para o antídoto. Mas ao tentar colhê-las, ele ouviu um rugido. Um urso negro, guardião daquele território, estava observando Kai. Sabendo que não podia enfrentar o animal diretamente, ele se aproximou com respeito, oferecendo frutas que havia colhido no caminho. O urso aceitou a oferta e, em troca, deixou Kai colher as ervas em paz. Quando Kai voltou à clareira, onde Aira aguardava, ele entregou as ervas para que ela preparasse o antídoto. Com um gesto de gratidão, Aira enfeitiçou as plantas, transformando-as em uma névoa prateada que se espalhou pela floresta, neutralizando o fungo. No entanto, o processo desgastou as energias do espírito e sua luz começou a enfraquecer. Desesperado, Kai perguntou o que podia fazer para ajudar. Aira revelou que, para manter sua força e continuar protegendo a floresta, ela precisava de uma fonte de energia viva, e ele poderia oferecer parte de sua própria vitalidade. Sem hesitar, Kai concordou, e Aira tocou seu peito com suas mãos etéreas. Ele sentiu uma fraqueza momentânea, mas percebeu que a luz de Aira estava voltando. No entanto, a marca em seu peito o lembrou que seu destino estava agora ligado à floresta para sempre. Apesar de suas vitórias, a ameaça ao equilíbrio natural não acabou.
Em uma noite de tempestade, um grupo de homens da cidade vizinha começou a cortar as árvores antigas para construir estradas. Aira e Kai sentiram a perturbação e correram até o local, onde viram as chamas das fogueiras e árvores caindo com ruídos ensurdecedores. Aira tentou intimidar os homens, aparecendo em sua forma fantasmagórica, mas eles não se deixaram amedrontar. Kai, lembrando-se do respeito que Aira lhe ensinara pela natureza, teve uma ideia. Ele começou a conversar com os homens, tentando convencê-los da importância da floresta e de seu papel sagrado. Embora alguns o escutassem, outros riram e continuaram o trabalho destrutivo. Nesse momento, Aira convocou as criaturas da floresta. Os animais, guiados pela raposa mágica e pelo urso negro, cercaram os homens, impedindo-os de avançar. Com a ajuda de Kai, que se colocara entre os homens e a floresta, Aira lançou um encanto, fazendo com que as árvores caídas começassem a se levantar, cobrindo o solo e assustando os lenhadores. A visão foi suficiente para fazê-los fugir, prometendo nunca mais retornar. Após aquela noite, Kai entendeu que ele e Aira eram agora mais do que protetores. Eles eram parte da própria essência da floresta. Com o tempo, sua conexão com a natureza se tornou tão profunda que ele começou a desenvolver habilidades especiais, como compreender a linguagem dos animais e sentir o fluxo das estações em seu próprio corpo. Os aldeões, impressionados com suas transformações e com as histórias de sua coragem, começaram a respeitar ainda mais a floresta, trazendo presentes e sementes para plantar nas bordas da mata como forma de agradecimento. A floresta prosperou e floresceu, e Aira pôde finalmente descansar em paz, sabendo que seu legado estava seguro. Anos depois, Kai tornou-se uma lenda entre os aldeões. As crianças contavam histórias sobre o jovem que se tornou o guardião da floresta, o aprendiz do espírito Aira, e que sua alma continuava vagando entre as árvores. Alguns diziam que, nas noites de lua cheia, era possível ver Kai caminhando entre as árvores, acompanhado por uma raposa e um urso, mantendo viva a promessa de proteger aquele lugar sagrado. E assim a floresta continuou a florescer, eternamente protegida pela presença de um espírito e de um humano, que juntos encontraram seu verdadeiro lar entre as sombras e as folhas de uma floresta ancestral.